De volta com o nosso programa, e é o seguinte, você sabe que esse ano a campanha da Fraternidade fala sobre o tema economia e vida. E aí a gente fica pensando, puxa, se eu soubesse, se eu tivesse aprendido sobre isso, quem sabe a minha vida hoje, enquanto adulto, já estava melhor, né? Então nós vamos conversar com a Silvia Lamberti. Ela faz um trabalho com as crianças, a educação financeira para as crianças. É isso, Silvia, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. É isso mesmo, a gente trabalha com as crianças, ensinando desde cedo como lidar com o dinheiro. Né? A gente fala que o dinheiro ele não vem com as instruções. Então é interessante que as crianças sejam instruídas desde cedo para que elas possam fazer bom uso dele na vida adulta. Mas esse desde cedo é com que idade? A partir de 6 anos o programa já inicia com o curso de educação financeira. E é na escola? Onde é? É na escola, nas escolas normalmente, em cursos extracurriculares, no contraturno, né, das aulas, e é aplicado como uma atividade educacional mesmo, né, já de oficina, em formato de oficina, uma coisa bem lúdica que as crianças adoram. Porque tem coisa que a gente fala assim, isso devia aprender na família. E os adultos tinham que ser exemplo. Exato. Mas eu não consigo imaginar que a gente consiga conversar sobre problema de conta. Esse mês foi difícil com uma criança de 6 anos. Pelo que pareça, eles têm muita informação, porque as crianças hoje elas são muito antenadas, né? Elas têm acesso a toda essa tecnologia e às vezes a gente pensa que elas estão ali meio distraídas e elas estão percebendo a movimentação da casa, às vezes nas coisas até mais simples do dia a dia, né? Um iogurte de um determinado tipo diferente, né? Eles reparam muito. Quando a gente fala assim, não, isso eu não vou comprar porque está caro. A criança já assimilou? Já. Eles entendem o que acontece, essa questão do consumismo mesmo exacerbado, e a gente até estava conversando isso. Quando você diz o não para a criança, né, inconscientemente o não ele é um bloqueador muito grande. Né? Então, até as palavras que a gente usa, a gente deveria cuidar mais, porque a palavra ela tem um poder muito forte. Então, se você causa esse bloqueio, o pensamento da criança instintivamente estamos sem dinheiro. Né? E fazer entender que isso é uma questão temporária. Né? Então, poxa, olha, no momento isso não vai ser possível. Vamos pensar como que a gente pode fazer para conseguir isso posteriormente. Né? Então, ir trabalhando e pensando, porque o que acaba acontecendo é que por hábito, né, e modelos que a gente vem vivendo, o ser humano aprende dessa forma, a gente tende a passar isso para os filhos de geração em geração. Então, o que a gente busca resgatar, junto com as famílias também, que é um trabalho conjunto, a educação financeira ela tem que ser um trabalho conjunto, então a família também trabalha muito perto conosco, é exatamente essa troca, para que isso possa perdurar por gerações na vida daquela criança. Então ela já crescendo com uma nova visão com relação ao dinheiro, com certeza ela já vai transmitir uma outra forma, um novo olhar para o filho dela e para os futuros netos e assim por diante. É legal isso, eu só não consigo entender mais ou menos como que isso se dá. Né? Eu estou vendo que você tem alguns livrinhos, isso ajuda? A gente trabalha com os livros, né, do nosso parceiro Álvaro Modernel, que ele escreve maravilhosamente direto para as crianças. Né? E são histórias... Pé de Meia Mágico. Exato. Fundamentos de Educação Financeira. Exato. Pode abrir aqui, né? Claro, fica à vontade. Esses são livros que a gente utiliza como livros paradidáticos dentro do nosso programa. Porque o programa da Money Camp ele é extremamente vivencial. Por quê? O ser humano aprende aquilo que ele vive, ele enraiza muito mais. Né? Então é o famoso, quando se fala do aprender pela dor, então a gente prefere acreditar que tem que se aprender pelo amor. Né? Então por isso que a gente já começa ensinando desde cedo, de forma lúdica, vivenciando situações de gente grande, que a gente fala que as crianças vivenciam situações de gente grande, que é o que eles gostam, né? De parecer ser, então eles passam a vivenciar o cotidiano da família.
né? Com relação ao dinheiro, com relação às compras, com relação ao planejamento, como tudo isso é feito. Então, trabalhado de forma muito lúdica e vivenciando, experimentando aquilo, porque dessa forma a criança consegue absorver muito mais o conhecimento e a compreensão é bem mais simples. E como que é?